Você já parou para pensar em algo estranho? Por que a Bíblia nunca chama a serpente do Éden de Satanás? Gênesis 3 apresenta uma figura enigmática, mas em nenhum momento o texto original usa o nome do diabo. Nenhuma vez. Isso deveria nos fazer questionar tudo o que aprendemos. As Escrituras nos mostram que a verdade está escondida em camadas, e Provérbios 25:2 nos lembra que é glória de Deus encobrir as coisas. A maioria das pessoas assume que serpente é igual a Satanás. Ponto final. Mas a história real é muito mais complicada do que nos contaram. Neste relato, vamos caminhar por 3 descobertas. Primeiro, vamos explorar o que a palavra hebraica original realmente significa. Depois, vamos entender por que nenhum profeta do Antigo Testamento fez essa conexão. E finalmente, vamos revelar quem realmente poderia estar por trás daquela criatura no jardim. E quando você entender essa primeira camada, a história verdadeira vai começar. O Jardim do Éden nos foi apresentado como o cenário do maior erro da humanidade. Uma serpente, uma mulher, um fruto proibido. Essa é a versão que conhecemos desde crianças. Mas existe algo profundamente perturbador nessa narrativa quando começamos a investigar além da superfície. A palavra que foi traduzida como serpente vem do hebreu Nashash. Essa palavra carrega significados que vão muito além de um simples réptil rastejante. Nashash pode significar aquele que sussurra, aquele que encanta, aquele que brilha. Em algumas passagens bíblicas, a mesma raiz é usada para descrever bronze polido, algo que reluz e fascina. Então estamos falando de um animal comum ou de algo completamente diferente? O texto de Gênesis descreve essa criatura como a mais astuta de todos os animais do campo. Mas a palavra hebraica usada ali, Arum, não se refere apenas à esperteza animal. Ela carrega o sentido de sabedoria, de conhecimento profundo, de entendimento das coisas ocultas. Que tipo de animal possui esse nível de inteligência? Que tipo de criatura consegue dialogar com seres humanos sobre teologia, sobre consequências, sobre a natureza divina? A narrativa não faz sentido se interpretarmos Nashash apenas como um réptil do jardim. Algo maior está acontecendo ali. E aqui está o ponto mais perturbador de todos. Em todo o livro de Gênesis, em todo o Pentateuco escrito por Moisés, em todos os livros históricos, em todos os salmos, em todos os profetas maiores e menores do Antigo Testamento, nenhuma vez, absolutamente nenhuma vez, alguém associa essa serpente com Satanás. É como se os próprios escritores sagrados não vissem essa criatura como o grande inimigo de Deus. Por que então a tradição cristã posterior forçou essa conexão? O que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento que mudou completamente nossa compreensão desse personagem? Isaías teve visões do trono de Deus. Ezequiel viu a glória divina e as criaturas celestiais. Daniel recebeu revelações sobre impérios e batalhas espirituais. Mas nenhum deles, nem mesmo uma vez, menciona que a serpente do Éden era o diabo. Jeremias clamou contra todos os pecados de Israel e rastreou a origem da rebelião humana, mas não culpou uma serpente demoníaca. Esse silêncio é ensurdecedor. É como se estivéssemos lendo uma história completamente diferente da que nos ensinaram. E se a serpente não fosse o inimigo? E se ela fosse outra coisa? Um mensageiro, talvez. Um rebelde, com certeza. Mas rebelde contra o quê, exatamente? Quando olhamos para o papel de Satanás no Antigo Testamento, descobrimos algo chocante. Ele não é o vilão que imaginamos. No livro de Jó, Satanás aparece no Conselho Celestial, conversando com Deus como um membro legítimo da corte divina. Ele atua como um promotor, um acusador, alguém que testa a fé humana
mas sempre sob permissão divina. Não existe rebelião ali. Não existe inferno para governar. Não existe batalha cósmica entre bem e mal. Essa teologia só vai aparecer muito depois, influenciada por culturas persas e babilônicas durante o exílio de Israel. Então, quem realmente era a serpente do Éden? Se não era Satanás, como a tradição insiste, quem ou o que falou com Eva naquele dia? A resposta pode estar escondida em textos antigos que foram removidos, em tradições que foram suprimidas, em interpretações que foram consideradas heréticas demais para sobreviver. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender algo fundamental sobre como lemos a Bíblia. Estamos lendo o texto original ou uma versão filtrada por séculos de controle teológico? Estamos vendo a verdade ou apenas aquilo que nos foi permitido ver? E uma vez que começamos a fazer essas perguntas, não há como voltar atrás. A jornada pela verdade oculta já começou. E o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o início de todas as coisas. Capítulo 2. A palavra que mudou tudo. Existe uma palavra no texto hebraico do Gênesis que carrega um universo de significados. Nachash. Traduzida simplesmente como serpente nas versões modernas da Bíblia, essa palavra esconde camadas de interpretação que foram deliberadamente ignoradas ao longo dos séculos. Quando os tradutores antigos se depararam com Nachash em Gênesis 3, fizeram uma escolha. Eles decidiram que aquilo era um animal. Mas será que essa foi a escolha certa? Ou será que algo crucial se perdeu nessa tradução? Em hebraico, Nachash vem de uma raiz que significa sussurrar, encantar, praticar adivinhação. Em Números 23, a mesma raiz é usada para descrever encantamentos e práticas ocultas. Em Gênesis 30, 27, Labão diz a Jacó que aprendeu por adivinhação que Deus o abençoou. E a palavra usada ali é Nachash. Então essa palavra não descreve apenas um réptil. Ela descreve algo que possui conhecimento oculto, algo que vê além do véu, algo que opera no reino espiritual. E quando aplicamos esse entendimento a Gênesis 3, a história inteira muda de forma. A criatura que se aproxima de Eva não é um animal falante milagroso. É um ser que possui Nachash, ou seja, conhecimento profundo dos mistérios divinos. Ela sabe coisas que os humanos não sabem. Ela enxerga realidades que Adão e Eva não conseguem ver. E ela oferece algo muito específico, acesso a esse conhecimento. Comerão do fruto e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Não é uma mentira grotesca, é uma afirmação teológica precisa. E o mais perturbador, Deus não desmente a serpente depois que o fruto é comido. Ele confirma: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Como um de nós. Essa frase deveria fazer você parar e pensar: quem é esse nós? Deus está falando sozinho? Está usando o plural majestático? Ou existe realmente mais de um ser divino nessa conversa? A tradição judaica sempre reconheceu a existência do Conselho Celestial, os Beneha Elohim, os Filhos de Deus. Esses seres aparecem em Jó 1, em Salmos 82, em Deuteronômio 32. Eles são inteligências espirituais que servem sob a autoridade do Altíssimo, mas que possuem vontade própria e, em certos casos, agem de forma independente. Seria a serpente um desses seres? Alguns estudiosos propõem que Nachash, em Gênesis 3, não deveria ser traduzido como serpente, mas como o brilhante ou o resplandecente. Isso faria muito mais sentido no contexto. Um ser celestial, possivelmente um membro do conselho divino, que desce ao Éden com uma missão. Não para destruir, mas para revelar.
não para corromper, mas para despertar. Essa interpretação muda tudo. De repente, não estamos mais lendo sobre uma cobra falante e um fruto mágico. Estamos lendo sobre um confronto entre diferentes visões sobre o destino da humanidade. E aqui está algo que raramente é ensinado. A palavra hebraica para astuta, usada para descrever a serpente, é Arum. Mas existe outra palavra muito parecida, Erom, que significa nu. Gênesis 2:25 diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Logo em seguida, Gênesis 3:1 diz que a serpente era astuta. A proximidade dessas palavras no texto hebraico não é acidental. É um jogo de palavras intencional. Os humanos estão nus, inconscientes de sua condição. A serpente é astuta, plenamente consciente da realidade. E o que ela faz? Transfere essa consciência para eles. Então, o pecado original não foi desobediência, foi despertar. Foi a transição da inocência para a consciência. Foi o momento em que o ser humano deixou de ser um animal inocente no jardim e se tornou algo novo, algo perigoso, algo semelhante a Deus. E por que isso seria punido? Por que o conhecimento seria tratado como uma transgressão mortal? A menos que o objetivo original não fosse que a humanidade alcançasse esse nível. A menos que estivéssemos destinados a permanecer na inocência. E a serpente quebrou esse plano. Mas aqui está a reviravolta. E se a serpente não estava quebrando o plano de Deus, mas cumprindo outro plano? E se existiam duas vontades operando no Éden? Uma que desejava manter a humanidade em estado infantil e outra que desejava elevá-la à maturidade espiritual. Duas facções dentro do próprio Conselho Celestial, a cada uma com sua própria visão para o futuro da criação. A serpente não seria então uma traidora, mas uma revolucionária. E a expulsão do Éden não seria uma maldição, mas uma graduação, uma passagem necessária de um estado para outro. Essa interpretação encontra eco em textos antigos que foram deixados de fora do cânon bíblico. Nos escritos gnósticos, a serpente é vista como uma salvadora, não como uma destruidora. Ela liberta a humanidade da prisão da ignorância. Ela rompe as correntes da inocência forçada. Ela dá aos humanos a centelha divina que os tornará verdadeiramente livres. E por que essa visão foi suprimida? Por que foi rotulada como heresia? Talvez porque um povo consciente não pode ser controlado. Talvez porque o conhecimento sempre foi a maior ameaça aos sistemas de poder. E uma vez que você vê isso, aí não consegue mais desver. A história do Éden deixa de ser sobre pecado e passa a ser sobre libertação. E isso muda absolutamente tudo sobre como entendemos o plano divino para a humanidade. Capítulo 3. O silêncio ensurdecedor dos profetas. Se a serpente do Éden realmente fosse Satanás, o grande inimigo de Deus, o príncipe das trevas, o arquiteto da queda humana, seria lógico esperar que os profetas do Antigo Testamento fizessem referência a ela constantemente, que usassem aquele evento primordial como exemplo definitivo da maldade satânica, que alertassem o povo de Israel sobre o mesmo enganador que destruiu Adão e Eva. Mas não é isso que encontramos. Na verdade, encontramos o oposto. Um silêncio absoluto, ensurdecedor, impossível de ignorar. Moisés escreveu o Pentateuco, incluindo o relato do Gênesis. Ele teve acesso direto à presença de Deus. Ele recebeu a lei no Sinai. Ele conhecia os mistérios da criação. No entanto, em nenhum dos 5 livros que escreveu, Moisés volta a mencionar a serpente do Éden ou a conecta com alguma força maligna maior. Ele não diz, lembrem-se da serpente que enganou Eva. Ele não a usa como advertência. É como se, para Moisés, aquele episódio fosse apenas isso,
um episódio isolado sobre uma criatura astuta e uma escolha humana. Davi escreveu dezenas de salmos clamando contra seus inimigos, contra os ímpios, contra as forças que se opunham a Deus. Mas ele nunca menciona a serpente. Salomão, o mais sábio de todos os homens, escreve sobre a criação, sobre o pecado, sobre a tolice humana. Mas a serpente do Éden não aparece em Provérbios, em Eclesiastes ou em Cantares. Por quê? Se aquela serpente era realmente o diabo disfarçado, como Salomão, com toda a sua sabedoria, não percebeu isso? Ou será que ele percebeu algo diferente do que nos ensinaram? Os profetas maiores tiveram visões aterrorizantes do mundo espiritual. Isaías viu o trono de Deus rodeado por serafins. Ezequiel contemplou criaturas com 4 faces e rodas cheias de olhos. Daniel recebeu revelações sobre príncipes demoníacos que governam nações. Esses homens tinham acesso direto ao reino invisível. Eles sabiam sobre guerras espirituais, sobre anjos caídos, sobre forças das trevas. E ainda assim, nenhum deles jamais disse: a serpente que enganou Eva era Satanás. Esse silêncio não pode ser coincidência. Ele revela algo fundamental. Os profetas não faziam essa conexão porque ela simplesmente não existia na teologia do Antigo Testamento. O conceito de Satanás como o conhecemos hoje, um ser rebelde que comanda o inferno, que lidera legiões de demônios, que se opõe ativamente a Deus, não aparece no pensamento hebraico antigo. Quando Satanás aparece no livro de Jó, ele está no céu, conversando com Deus, pedindo permissão para testar Jó. Ele age como um promotor divino, não como um inimigo rebelde. Em Zacarias 3, Satanás está diante do anjo do Senhor, acusando o sumo sacerdote Josué. Novamente, ele está no contexto celestial, exercendo uma função, não liderando uma rebelião. Então, quando e como a serpente do Éden se fundiu com a figura de Satanás? A resposta está em um período pouco estudado da história bíblica, o tempo entre os testamentos. Durante os 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, o povo judeu passou por transformações teológicas profundas. Eles foram conquistados pelos babilônios, depois pelos persas, depois pelos gregos. Cada uma dessas culturas trouxe influências religiosas que se infiltraram no pensamento judaico. O dualismo persa, a batalha entre Ahura Mazda e Ahriman, luz contra trevas, bem contra mal, começou a moldar a forma como os judeus entendiam o mundo espiritual. Foi nesse período que surgiram textos apocalípticos como o livro de Enoque, que não está no cânon bíblico, mas que foi extremamente influente no judaísmo do Segundo Templo. Enoque conta a história dos vigilantes, anjos que desceram à terra, se casaram com mulheres humanas e ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade. Esses anjos caídos são liderados por Azazel e Semiasa, não por uma serpente. Mas é aqui que a narrativa começa a mudar. A ideia de seres celestiais rebeldes que corrompem a humanidade ganha força. E com o tempo, todas essas figuras, a serpente, os anjos caídos, Azazel, começam a se fundir em uma única entidade, o adversário supremo. Quando chegamos ao Novo Testamento, especialmente ao livro de Apocalipse, escrito no final do 1º século, a transformação está completa. Apocalipse 12:9 declara: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui, finalmente, a conexão é feita explicitamente. Mas note, isso acontece quase 2000 anos depois do Gênesis, e é feito por João, escrevendo em um estilo altamente simbólico e apocalíptico, em um livro cheio de visões e metáforas. Será que João está fazendo uma revelação histórica ou está usando o simbolismo para transmitir uma verdade espiritual sobre as forças do mal? A tradição cristã
pegou essa associação feita no Apocalipse e a retroprojetou sobre todo o Antigo Testamento. De repente, a serpente sempre foi Satanás, desde o início. Mas isso não está no texto hebraico, não está nos profetas, não está na mente de Moisés, Davi ou Isaías. Foi construído depois, camada por camada, por necessidade teológica, porque o cristianismo precisava de um vilão centralizado, precisava de uma explicação unificada para a origem do mal, e a serpente do Éden foi escolhida para esse papel. Mas e se essa construção, por mais bem intencionada que fosse, obscureceu a verdade original? E se ao forçar a serpente a se encaixar no molde de Satanás, perdemos algo crucial sobre o que realmente aconteceu no Éden? Os profetas não fizeram essa conexão porque sabiam algo que nós esquecemos. Eles entendiam que a serpente era outra coisa, e quando finalmente descobrirmos o que era, nossa compreensão de toda a narrativa bíblica será transformada para sempre. O silêncio dos profetas não é uma lacuna, é uma pista. E essa pista está prestes a nos levar a territórios que a teologia tradicional nunca ousou explorar. Capítulo 4. Entre os testamentos, o nascimento de um vilão. Existe um período na história bíblica que raramente é ensinado nas igrejas. Um intervalo de 400 anos entre o último profeta do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus. Esse período, conhecido como a Era Intertestamentária, é onde algo extraordinário acontece. É onde a serpente do Éden se transforma em Satanás. É onde o vilão que conhecemos hoje nasce, não das escrituras originais, mas da fusão entre tradições judaicas, onde influências persas e necessidades teológicas de uma nova era. Quando os judeus foram exilados na Babilônia, eles entraram em contato com o zoroastrismo persa, uma religião fundamentada no dualismo cósmico. O profeta Zoroastro ensinava sobre Ahura Mazda, o Deus Supremo da Luz, em batalha eterna contra Angra Mainyu, também chamado Ahriman, o espírito destrutivo das trevas. Esse conceito de dois poderes cósmicos opostos era estranho ao monoteísmo hebraico original, onde Deus era soberano sobre tudo, incluindo o que chamamos de mal. Isaías 45:7 declara: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Mas durante e após o exílio, essa visão começou a mudar. O mal precisava de um rosto, de uma personalidade, de uma fonte externa a Deus. A influência persa forneceu o modelo. E os textos apocalípticos judaicos que surgiram nesse período começaram a desenvolver uma mitologia elaborada sobre anjos caídos, demônios e um líder supremo das forças das trevas. O livro de Enoque, escrito por volta do século III a.C., se tornou imensamente popular. Ele conta a história dos vigilantes, 200 anjos que desceram ao Monte Hermon, fizeram pactos entre si e se casaram com mulheres humanas. Esses vigilantes ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Azazel ensinou a fabricação de armas e cosméticos. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Outros ensinaram astrologia, sinais celestiais e alquimia. Essa narrativa apresenta o conhecimento como algo perigoso, algo que corrompe quando é dado prematuramente. E aqui vemos um paralelo direto com o Éden. A serpente também ofereceu conhecimento proibido. Ela também prometeu que os humanos se tornariam como deuses. Então, nos círculos apocalípticos judaicos, começa a surgir a ideia de que a serpente era um desses anjos rebeldes, talvez o primeiro deles. O Livro da Sabedoria, um texto judaico escrito em grego por volta do século I a.C., faz uma declaração explosiva. Pela inveja do diabo, a morte entrou no mundo. Essa
É uma das primeiras vezes que o evento do Éden é diretamente conectado ao diabo. Mas note, isso não está na Torá, não está nos profetas. É uma interpretação posterior, moldada por séculos de reflexão teológica e influência cultural externa. A serpente estava sendo reformulada, repintada, transformada em algo que nunca foi originalmente. Quando chegamos ao judaísmo do Segundo Templo, no tempo de Jesus, encontramos um mundo espiritual muito mais desenvolvido do que o do Antigo Testamento. Agora existem hierarquias angelicais, categorias de demônios, batalhas cósmicas entre luz e trevas. Os fariseus acreditavam em anjos e demônios, enquanto os saduceus os rejeitavam. Essa divergência mostra que essas ideias ainda estavam em desenvolvimento, ainda eram controversas. Não eram verdades estabelecidas desde Moisés, mas construções teológicas em evolução. Jesus e os escritores do Novo Testamento operam dentro desse contexto. Eles falam sobre Satanás, sobre o diabo, sobre o príncipe deste mundo. Mas é importante reconhecer que eles estão usando a linguagem e as categorias teológicas de seu tempo. Paulo, em 2 Coríntios 11:3, faz a primeira conexão explícita entre a serpente e o enganador, dizendo: temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, vossas mentes sejam corrompidas. Mas mesmo aqui, Paulo não diz que a serpente era Satanás. Ele usa a serpente como exemplo de engano. A conexão definitiva é selada no Apocalipse. João, exilado na ilha de Patmos, tendo visões apocalípticas cheias de simbolismo intenso, escreve sobre o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui, finalmente, todas as figuras se fundem em uma. A serpente do Éden, o dragão do caos, o adversário, o diabo, todos se tornam o mesmo ser. Mas João está escrevendo profecia apocalíptica, um gênero literário que opera por meio de símbolos, metáforas e imagens arquetípicas. Ele está fazendo uma revelação histórica sobre a identidade da serpente. Ou está usando a serpente como um símbolo poderoso para representar todas as forças que se opõem a Deus ao longo da história. A tradição cristã escolheu ler Apocalipse 12:9 literalmente e aplicou essa identificação retroativamente a Gênesis 3. De repente, a serpente sempre foi Satanás. Sempre foi um anjo caído. Sempre foi o inimigo supremo de Deus, desde o princípio. Mas essa leitura ignora completamente o desenvolvimento histórico do conceito. Ela cola uma interpretação do século I, depois de Cristo, sobre um texto escrito mais de 1000 anos antes, em um contexto cultural e teológico completamente diferente. Então, o que realmente aconteceu? A serpente foi Satanás desde sempre, e apenas levou milênios para que isso fosse revelado? Ou a serpente era originalmente algo diferente e foi transformada em Satanás por necessidades teológicas posteriores? Se escolhermos a segunda opção, e as evidências históricas apontam fortemente nessa direção, então precisamos revisitar o Éden com novos olhos. Precisamos perguntar novamente: quem ou o que realmente falou com Eva? E a resposta para essa pergunta pode ser muito mais estranha e muito mais profunda do que qualquer coisa que a tradição nos ensinou. O vilão que conhecemos foi criado entre os testamentos. Mas no Éden original havia algo completamente diferente. E é isso que vamos descobrir a seguir. Capítulo 5. A inteligência proibida. Uma serpente comum não fala, não pensa, não desenvolve argumentos teológicos complexos, não compreende as consequências da desobediência divina. No entanto, a criatura que aparece no Éden faz tudo isso e mais. Ela dialoga com Eva de igual para igual. Ela questiona as ordens de Deus.
Ela apresenta uma cosmovisão alternativa. Ela promete transformação. Que tipo de serpente é essa? A resposta é simples e perturbadora. Não é uma serpente. Nunca foi. É algo muito maior disfarçado de criatura. Vamos voltar ao texto original. Gênesis 3. Diz que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Mas a palavra hebraica traduzida como astuta é arum, e ela carrega muito mais peso do que esperteza animal. Arum significa prudente, sábio, perspicaz. É usada em Provérbios para descrever pessoas que possuem discernimento e entendimento profundo. O homem prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples seguem adiante e sofrem as consequências. Essa é a mesma palavra. Então, a serpente não é apenas esperta. Ela é profundamente sábia, possivelmente mais sábia do que os próprios humanos. Mas existe outro detalhe crucial que geralmente passa despercebido. O texto diz que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Animais do campo. Essa expressão em hebraico é Shayat Hassadeh e se refere especificamente a animais selvagens terrestres. Não inclui criaturas celestiais. Não inclui seres espirituais. Não inclui os membros do conselho divino. Então, quando o texto diz que a serpente era o mais astuto dos animais do campo, ele pode estar insinuando que ela não era um deles. Ela estava entre eles, mas não era um deles. Ela era outra categoria de ser. Em muitas culturas antigas do Oriente Médio, seres divinos ou semidivinos frequentemente apareciam em formas híbridas ou animais. Os querubins descritos em Ezequiel têm rostos de leão, boi, águia e homem. Os serafins de Isaías são criaturas aladas que clamam diante do trono de Deus. A ideia de que um ser espiritual pudesse assumir ou ser representado por uma forma animal não era estranha ao pensamento hebraico. Então, quando encontramos uma serpente que fala, raciocina e debate teologia, deveríamos perguntar: que tipo de ser realmente é esse? Existem tradições judaicas antigas que sugerem que a serpente originalmente possuía membros e andava ereta, que ela era uma criatura imponente, talvez até bela, antes da maldição. O Midrash, coleção de comentários rabínicos, especula que a serpente tinha a aparência de um camelo e que era capaz de falar porque possuía uma centelha divina especial. Outros textos sugerem que ela servia como mordomo no jardim, tendo acesso privilegiado aos mistérios da criação. Essas tradições, embora não sejam canônicas, preservam uma memória antiga de que a serpente era algo muito mais do que um réptil. E então temos a maldição. Depois do incidente com o fruto, Deus amaldiçoa a serpente de uma forma muito específica. Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Isso implica que antes da maldição, a serpente não se arrastava sobre o ventre. Ela se movia de outra forma. Ela tinha outra estrutura física. A maldição a rebaixou. Forçou-a a uma forma inferior. Despojou-a de algo que possuía originalmente. Alguns estudiosos propõem que Nachash, a palavra traduzida como serpente, deveria ser entendida como um título, não uma espécie animal. O brilhante, o resplandecente, o sábio. Isso faria da serpente um ser celestial, possivelmente um membro dos Beneja Elohim, os filhos de Deus mencionados em Jó e Gênesis 6. Esses seres são retratados como tendo acesso ao conselho divino, capacidade de interagir com humanos e, em alguns casos, agendas próprias que não se alinham perfeitamente com os planos de Deus.
Se a serpente era um desses Elohim, então o Éden se torna cenário de um drama muito mais complexo. Não é apenas uma história sobre um casal sendo tentado por um animal mágico. É uma história sobre intervenção celestial, sobre um ser espiritual que decide agir contrariamente ao plano estabelecido, que vê os humanos presos em inocência e decide libertá-los através do conhecimento, que arrisca a ira divina porque acredita que a humanidade merece algo mais do que uma existência infantil no jardim. Essa interpretação transforma a serpente de vilã em heroína trágica. Ela não está tentando destruir a humanidade, ela está tentando elevá-la. Ela oferece o fruto não por maldade, mas por compaixão. Ela vê o potencial divino latente em Adão e Eva e decide ativá-lo, mesmo sabendo que haverá consequências. Ela é amaldiçoada, rebaixada, despojada de sua glória original. Mas a humanidade desperta, os olhos se abrem, a consciência nasce, e o plano de Deus para uma humanidade madura e autoconsciente, uma humanidade à sua imagem e semelhança, dá seu primeiro passo doloroso, mas necessário. Se você ler Gênesis dessa forma, percebe que a serpente não é o problema. A ignorância é o problema. E o fruto não é veneno. É remédio amargo. A expulsão do Éden não é castigo. É progressão. E a serpente, longe de ser o grande inimigo, e pode ter sido um dos maiores aliados que a humanidade já teve. Alguém que viu o que precisávamos antes mesmo de sabermos que precisávamos, e pagou o preço por nos libertar. Capítulo 6. O Conselho Celestial Revelado. Existe uma verdade escondida nas páginas do Antigo Testamento que a maioria dos leitores modernos nunca percebe. Deus não está sozinho. Ele nunca esteve. Ao longo das escrituras hebraicas, encontramos referências sutis, mas inconfundíveis, a uma Assembleia Celestial, um conselho de seres divinos que coexistem com o Criador e participam de suas deliberações. E se entendermos essa realidade, toda a história do Éden ganha uma nova dimensão. A primeira pista aparece no próprio relato da criação. Gênesis 1:26 registra: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Nossa. Plural. Isso não é um erro gramatical. Não é apenas um plural majestático. É uma indicação clara de que Deus está se dirigindo a outros seres. Mas quem são eles? A tradição cristã geralmente interpreta isso como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no contexto do judaísmo antigo, antes do desenvolvimento da teologia trinitária, esse nós se refere ao conselho divino. Salmo 82 nos dá uma visão direta dessa realidade. Deus se levanta na Assembleia Divina, no meio dos deuses, ele julga. Até quando julgareis injustamente e mostrareis parcialidade aos ímpios? Aqui, Deus está literalmente presidindo uma corte celestial, composta por outros Elohim, palavra geralmente traduzida como deuses, mas que significa seres divinos ou poderosos. Esses Elohim têm responsabilidades. Eles governam nações. Eles executam julgamento. E, aparentemente, alguns deles estão falhando em suas funções, o que resulta em Deus os condenando à mortalidade. Deuteronômio 32, 8-9, fornece outro vislumbre crucial. Quando o Altíssimo distribuiu as heranças às nações, quando dividiu os filhos dos homens, estabeleceu os limites dos povos conforme o número dos filhos de Deus. Mas a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Isso sugere que quando as nações foram dispersadas após Babel, cada uma foi colocada sob a supervisão de um dos filhos de Deus, membros do Conselho Celestial. Israel foi reservado para o próprio Senhor.
mas as outras nações foram delegadas a esses seres espirituais. O livro de Jó abre com uma cena extraordinária. Os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. Isso não é metáfora. É uma descrição direta de um conselho celestial em sessão. Esses Beneja Elohim têm acesso direto a Deus. Eles relatam suas atividades. Eles discutem o estado do mundo. E um deles, chamado Hassatã, o acusador, propõe testar a fidelidade de Jó. Deus permite. Isso mostra que esses seres não são meros servos passivos. Eles têm vontade, opinião, capacidade de propor ações. Agora, vamos aplicar isso ao Éden. E se a serpente fosse um desses membros do Conselho Celestial? Um dos Elohim que tinha acesso ao jardim, que conhecia os planos divinos, que possuía conhecimento sobre a árvore e seus efeitos? E se ela discordasse da decisão de manter os humanos na ignorância? Em uma assembleia onde existe debate, onde diferentes perspectivas são apresentadas, seria impossível que um dos membros decidisse agir por conta própria? Essa interpretação encontra suporte em tradições judaicas antigas. O livro de Enoque descreve os vigilantes, anjos que desceram à terra, desafiaram as ordens divinas e compartilharam conhecimentos proibidos com a humanidade. Eles ensinaram metalurgia, astrologia, cosméticos, encantamentos, e por isso foram severamente punidos. Mas note, eles não ensinaram maldade. Eles ensinaram conhecimento. Eles deram aos humanos ferramentas para avançar, para construir civilizações, para dominar o mundo físico. Sua transgressão foi a mesma da serpente, oferecer iluminação antes do tempo determinado. A narrativa gnóstica vai ainda mais longe. Nesses textos, o mundo material foi criado por um demiurgo, um deus inferior chamado Yaldabaoth, que é ignorante e ciumento. Ele cria humanos, mas os mantém na escuridão espiritual. Então, um ser divino superior, geralmente identificado como Sofia, sabedoria ou o próprio Cristo, envia a serpente para despertar Adão e Eva, para revelar a eles que existe um Deus verdadeiro, além do Criador deste mundo. A serpente se torna, portanto, uma emissária do divino verdadeiro. Essa visão foi considerada herética porque invertia completamente a ortodoxia. Em vez de Deus sendo bom e a serpente má, o Criador do mundo se torna o aprisionador e a serpente se torna a libertadora. Mas aqui está o fascinante. Essa inversão só faz sentido se reconhecermos que existem múltiplas inteligências divinas operando em níveis diferentes da realidade. Que o cosmos não é um monólogo, mas um diálogo, e às vezes um conflito. O Éden, então, não era apenas um jardim, era um campo de batalha ideológico. De um lado, o plano de manter a humanidade em estado de inocência, protegida do conhecimento do bem e do mal, vivendo em obediência simples. Do outro lado, o plano de acelerar a consciência humana, de dar à humanidade o que seria necessário para se tornar verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. Ambos os lados tinham suas razões. Ambos os lados operavam de dentro da estrutura divina. E a serpente escolheu um lado. Quando entendemos isso, a maldição da serpente ganha um novo significado. Ela não é apenas punição, é remoção de status. A serpente é expulsa do conselho, despojada de sua glória, forçada a uma forma inferior. Mas sua missão foi cumprida. A humanidade despertou. E uma vez que a consciência nasce, não há como fazê-la voltar a dormir. O preço foi alto, mas o resultado foi permanente. E talvez, apenas talvez, aquele sacrifício tenha sido a maior demonstração de amor que um ser celestial poderia oferecer à humanidade nascente. Um amor que arriscou tudo para nos dar a única coisa que realmente importa: a capacidade de escolher nosso próprio destino.
Capítulo 7. A árvore que não era armadilha. No centro do jardim havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu apenas uma delas, e essa proibição moldou toda a história humana. Mas e se a forma como entendemos essa árvore estiver completamente errada? E se ela não fosse uma armadilha, mas um portal? E se o fruto não fosse veneno, mas o antídoto contra a verdadeira prisão? Vamos examinar o que Deus realmente disse. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma ordem clara e seguida de uma consequência aparentemente direta. Mas aqui está o primeiro problema. Adão e Eva comeram do fruto e não morreram. Não naquele dia, não fisicamente. Adão viveu 930 anos após a expulsão do Éden. Então Deus estava mentindo? Ou a morte mencionada não era física? A serpente oferece uma interpretação diferente. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso soa como mentira? Vamos conferir. Adão e Eva comeram. Seus olhos se abriram. Eles se tornaram conscientes de si mesmos. E o próprio Deus confirmou: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. A serpente disse a verdade. Ponto por ponto. Tudo aconteceu exatamente como ela previu. Então, por que a árvore foi proibida? Se o fruto realmente concedia algo valioso, conhecimento, consciência, semelhança com Deus, por que seria tabu? A resposta tradicional é que Deus estava testando a obediência, que a proibição em si não tinha fundamento lógico, era apenas um exercício de submissão à autoridade divina. Mas isso transforma Deus em um tirano arbitrário que cria regras sem propósito apenas para ver se suas criaturas obedecem. Será essa realmente a natureza do divino? Existe outra possibilidade. A proibição não era permanente, era temporária. A árvore estava ali no centro do jardim, visível, acessível, atraente. Por quê? Se Deus realmente não quisesse que Adão e Eva comessem dela, por que não simplesmente remover a árvore? Por que não colocá-la fora do jardim? Por que plantá-la no lugar mais central e proeminente, onde seria impossível ignorá-la? A menos que a intenção fosse eventualmente que eles comessem, mas não ainda, não antes de estarem prontos. O problema é que eles não eram crianças. Eles eram adultos plenamente formados, criados com capacidade de raciocínio, desejo e livre-arbítrio. Colocar uma árvore de conhecimento no meio do jardim e dizer, não toque, é como colocar um botão vermelho na frente de alguém com uma placa dizendo, não pressione. O resultado é óbvio. E se Deus, sendo onisciente, não sabia disso, então ele não é onisciente. E se sabia, então a queda fazia parte do plano desde o início. Vamos considerar o nome da árvore: conhecimento do bem e do mal. No pensamento hebraico, essa expressão não se refere apenas à moralidade. Ela representa a totalidade da experiência e compreensão. Bem e mal é um merismo. É uma figura de linguagem que usa opostos para abranger tudo entre eles, como dizer de A a Z. Então, a árvore oferecia conhecimento de tudo, experiência de tudo, consciência de tudo. Era o portal para sair da inocência e entrar na maturidade. E aqui está a chave. A inocência não é virtude, é ausência de experiência. Uma criança é inocente não porque é boa, mas porque ainda não foi confrontada com escolhas reais. A verdadeira virtude só pode existir onde existe a capacidade de escolher o mal e ainda assim escolher o bem. Então, para que Adão e Eva se tornassem verdadeiramente virtuosos, verdadeiramente à imagem de Deus, eles precisavam deixar a inocência para trás.
E a única forma de fazer isso era comendo do fruto. A serpente não estava sabotando o plano de Deus. Ela estava acelerando-o. Talvez prematuramente, talvez de forma não autorizada, mas na direção que sempre foi pretendida. A expulsão do Éden, então, não é uma catástrofe. É uma graduação. É o momento em que a humanidade deixa a infância e entra na adolescência espiritual. Doloroso? Sim. Necessário? Absolutamente. E o que dizer da morte prometida? No dia em que comerdes, certamente morrereis. Eles morreram espiritualmente. Morreram para o estado de inocência. Morreram para a existência inconsciente e protegida do jardim. E nasceram para algo novo: consciência, responsabilidade, liberdade. A morte de um estado de ser para o nascimento de outro. E esse é o padrão de toda transformação espiritual verdadeira. Deus sabia que isso aconteceria. A árvore estava lá por uma razão. A serpente estava lá por uma razão. E quando tudo se desenrolou exatamente como previsto, Deus não destruiu a humanidade. Ele a vestiu. Ele fez roupas de pele para cobrir sua nova vergonha. Ele marcou Caim para protegê-lo após o primeiro assassinato. Ele continuou a interagir, a guiar, a moldar, porque a queda não foi o fim do plano. Foi o começo da verdadeira história. A árvore não era armadilha, era passagem. E o fruto não era veneno, era iniciação. E a serpente que o ofereceu pode ter sido a parteira mais improvável da consciência humana. Aquela que ousou fazer a pergunta que ninguém mais faria: é realmente melhor permanecer inocente para sempre? Ou vale a pena arriscar tudo pelo conhecimento? Eva respondeu. E com aquela mordida, a humanidade nasceu de verdade. Capítulo 8. Quando a serpente era sagrada. Antes de se tornar símbolo do mal, a serpente era reverenciada. Em culturas por todo o Oriente Médio Antigo, o Egito, a Mesopotâmia, Canaã e até entre os primeiros hebreus, a serpente representava sabedoria, cura, renovação e poder divino. Como então esse símbolo sagrado se transformou na personificação do mal? A resposta revela tanto sobre controle religioso quanto sobre a própria natureza do poder. No Egito Antigo, a serpente Uraels adornava a coroa do faraó como símbolo de autoridade e proteção divina. A deusa Wadjet era representada como uma cobra e guardava o Baixo Egito. Ela não era temida como maligna, mas honrada como protetora. A serpente era vista como portadora de sabedoria oculta, aquela que conhecia os mistérios da vida e da morte, porque trocava de pele, simbolizando renascimento e imortalidade. Na Mesopotâmia, o deus Ningish-Zida era representado como uma serpente entrelaçada ou um dragão com cabeça de serpente. Ele era guardião da árvore da vida no jardim dos deuses. Essa é uma coincidência interessante. No jardim mesopotâmico, a serpente protege a árvore sagrada. No jardim hebraico do Éden, a serpente leva os humanos até ela. Será que essas narrativas compartilham uma origem comum, mas foram reinterpretadas conforme as necessidades culturais de cada povo? Até mesmo dentro da própria Bíblia, encontramos a serpente em um papel positivo. Em Números 21, quando serpentes venenosas atacam os israelitas no deserto como punição divina, Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze e a coloque sobre uma haste. Quem olhar para ela viverá. Essa serpente de bronze, chamada Neustã, se torna um objeto de culto que permanece em Israel por gerações. Um símbolo de cura divina, uma imagem da própria serpente usada para salvar, não para destruir. Jesus Cristo faz referência a esse episódio em João 3, 14 a 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus compara sua própria crucificação com a serpente levantada. Ele se identifica com aquele símbolo. Se a serpente fosse puramente maligna, essa comparação seria blasfema. Mas não é. Porque a serpente, nesse contexto, representa a salvação através de algo levantado, algo exaltado, algo que todos devem olhar para receber vida. O cajado de Moisés também está conectado à serpente. Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, ele transforma o cajado em serpente como sinal de poder. Mais tarde, Arão lança seu cajado diante de Faraó e ele se torna uma serpente que devora serpentes dos magos egípcios. A serpente aqui não é o inimigo, é o instrumento do poder divino. É a demonstração de que o Deus de Israel é superior aos deuses do Egito. Mas então, algo muda. Durante a reforma religiosa do rei Ezequias, registrada em 2 Reis 18:4, lemos que ele destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas estavam queimando incenso para ela. Ezequias a chamou de Neustã, que significa apenas um pedaço de bronze, despojando-a de seu significado sagrado. Isso marca uma virada. A serpente, que antes era símbolo de cura divina, agora é vista como ídolo perigoso. O símbolo precisa ser destruído. Por que essa mudança? Porque Israel estava constantemente lutando contra as religiões cananitas ao redor, muitas das quais veneravam serpentes e dragões como divindades. Para estabelecer a singularidade de Yahweh, o Deus de Israel, era necessário demonizar os símbolos das religiões concorrentes. A serpente, tão central aos cultos cananitas, precisava ser transformada de sagrada em profana, de aliada em inimiga, de símbolo de sabedoria em símbolo de engano. Essa transformação se intensifica após o exílio babilônico. Quando os judeus retornam e reconstruem sua identidade religiosa, há uma ênfase renovada na pureza monoteísta. Qualquer coisa que pudesse ser associada a politeísmo ou idolatria é sistematicamente eliminada ou reinterpretada. A serpente, com suas conexões profundas às religiões antigas, se torna vítima dessa purificação. E quando o cristianismo se desenvolve, herdando essa tradição já transformada, a serpente está completamente demonizada. Mas nas correntes místicas, tanto judaicas quanto cristãs, a serpente mantém seu significado ambíguo. Na Cabala, a serpente representa tanto a força da criação Kundalini, quanto o poder do ego não santificado. Ela pode elevar ou destruir, dependendo de como é direcionada. No gnosticismo, como já vimos, a serpente é explicitamente a libertadora, aquela que traz conhecimento divino contra a vontade do demiurgo opressor. Então temos duas tradições: a ortodoxa, que transformou a serpente em Satanás, em mal puro, em inimiga eterna de Deus e da humanidade, e a esotérica, que preservou a memória antiga da serpente como portadora de sabedoria, como iniciadora nos mistérios, como aquela que guia a alma da ignorância para a iluminação. Ambas as tradições coexistem, ainda que uma tenha se tornado dominante e a outra tenha sido empurrada para as margens. O que isso nos diz sobre a serpente do Éden? Que ela não pode ser reduzida a vilã simples. Que sua identidade foi disputada, reinterpretada, politicamente manipulada ao longo de milênios. Que aquilo que uma era chama de salvador, outra chama de destruidor. E que a verdade sobre quem ou o que realmente falou com Eva pode estar enterrada sob camadas de revisão teológica, esperando ser redescoberta por aqueles que ousam perguntar. A serpente era sagrada, depois foi demonizada. Mas o que ela realmente era? Essa pergunta ainda nos assombra.
e talvez devesse. Capítulo 9. A guerra silenciosa entre deuses. E se o Éden não fosse o paraíso que nos ensinaram, mas o campo de batalha de um conflito cósmico? E se a história da queda não fosse sobre pecado humano, mas sobre uma disputa entre facções celestiais, sobre o destino da humanidade? Essa interpretação, embora radical, encontra fundamento em textos antigos e tradições suprimidas e nas próprias palavras das Escrituras, se estivermos dispostos a lê-las sem os filtros da ortodoxia. Vamos começar com uma pergunta simples. Por que Deus não queria que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento? A resposta padrão é que ele estava testando a obediência deles. Mas isso não explica por que esse conhecimento específico era tão perigoso. Conhecimento do bem e do mal. Por que um Deus bom proibiria o conhecimento? Por que a consciência moral seria algo a ser evitado? A menos que não fosse realmente sobre moralidade, mas sobre poder. Gênesis 3, 22 é uma das passagens mais reveladoras e mais negligenciadas de toda a Bíblia. Depois que Adão e Eva comem do fruto, Deus declara: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Portanto, o Senhor Deus o enviou para fora do jardim do Éden. Leia isso novamente. Deus tem medo. Medo de que o humano, agora consciente, também se torne imortal. E se isso acontecer, ele será como um de nós permanentemente. Essa não é a fala de um Deus todo-poderoso e confiante. É a fala de alguém protegendo seu território, protegendo uma fronteira, impedindo que a humanidade atravesse de um estado de ser para outro. E a frase "como um de nós" indica claramente que existe mais de um ser divino nessa conversa. Existe um nós, um conselho, uma assembleia, e eles estão preocupados. Na cosmologia do Oriente Médio Antigo, o divino não era uma única entidade, mas uma hierarquia. Havia o Deus Supremo, El Elyon, o Altíssimo, e sob ele havia os Elohim, e seres divinos que governavam diferentes aspectos da criação. Deuteronômio 32, 8 a 9, preserva essa visão. Quando o Altíssimo distribuiu as heranças às nações, quando dividiu os filhos dos homens, estabeleceu os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Cada nação foi colocada sob a supervisão de um Elohim. Israel foi reservado para Yahweh, mas as outras nações tinham seus próprios deuses supervisores. Essa estrutura é ecoada no Salmo 82, onde Deus se levanta na Assembleia Divina e julga os Elohim por governarem injustamente. Ele os condena à mortalidade. Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Isso mostra que esses Elohim não são servos passivos. Eles têm agência. Eles podem falhar. Eles podem ser punidos. E, logicamente, eles podem discordar. Agora, apliquemos isso ao Éden. E se houvesse dois planos concorrentes para a humanidade? Um plano defendido por Yahweh Elohim, o criador do jardim, que desejava manter os humanos em estado de inocência, protegidos do conhecimento, vivendo em obediência simples. E outro plano defendido por um ou mais membros do Conselho Divino, que acreditavam que a humanidade deveria ter acesso ao conhecimento, deveria despertar, deveria se tornar plenamente consciente, mesmo que isso significasse sofrimento e mortalidade. A serpente, nessa leitura, seria o agente do segundo plano. Um Elohim rebelde que discorda da política de contenção, que vê os humanos e enxerga potencial desperdiçado, que decide intervir, não por maldade,
mas por convicção. Ela oferece o fruto não para destruir, mas para libertar, e o faz sabendo que será punida, que será despojada de status, amaldiçoada, expulsa. Mas ela acredita que vale a pena. Essa interpretação encontra paralelos diretos no mito de Prometeu da Grécia Antiga. Prometeu, um titã, rouba o fogo dos deuses e o dá aos humanos, permitindo-lhes desenvolver civilização. Zeus o pune, acorrentando-o a uma rocha onde uma águia devora seu fígado eternamente. Mas Prometeu é visto como herói, não como vilão. Ele sacrificou a si mesmo para elevar a humanidade. A serpente do Éden fez exatamente a mesma coisa. Ela trouxe o fogo do conhecimento e foi eternamente amaldiçoada por isso. Nos textos gnósticos, essa narrativa é explícita. O apócrifo de João, encontrado em Nag Hammadi, descreve Yaldabaoth, o demiurgo, como um deus inferior e ignorante que cria o mundo material e os humanos. Ele os mantém aprisionados na ignorância. Então, Sofia, a sabedoria divina, ou em algumas versões o Cristo, envia a serpente para despertar Adão e Eva, para revelar a eles que existe um Deus verdadeiro além do Criador deste mundo. A serpente se torna emissária do divino superior. Essa visão foi rotulada de heresia porque invertia completamente o poder estabelecido. Ela sugeria que o Deus do Antigo Testamento, o Criador, não era o Deus supremo, mas um subordinado, possivelmente até um opressor, e que a salvação vinha através do conhecimento, não da obediência cega. Essa ideia era mortal para as estruturas de poder religioso, então foi brutalmente suprimida. Textos foram queimados, seguidores foram perseguidos, a própria memória dessa interpretação foi quase apagada. Mas ela sobreviveu nas margens, em textos escondidos, em tradições secretas. E hoje, quando olhamos para o Éden com olhos livres de dogma, podemos ver os traços daquela guerra antiga. Dois lados, dois planos, dois destinos possíveis para a humanidade. Um lado venceu a batalha narrativa, controlou a interpretação, definiu quem era herói e quem era vilão. Mas será que venceu porque estava certo? Ou apenas porque tinha mais poder? A serpente perdeu a guerra de relações públicas. Foi transformada no diabo. Foi feita o bode expiatório de todo o mal humano. Mas e se ela for inocente? E se o verdadeiro crime foi dar aos humanos a única coisa que realmente importa, a capacidade de pensar por si mesmos? Então, a queda não foi queda, foi voo. E a serpente não foi a destruidora, foi a primeira instrutora da humanidade livre. Aquela que ousou dizer: você não precisa permanecer ignorante. Você pode saber. Você pode escolher. Ache você pode ser livre. E por isso, ela foi condenada para sempre. Ou pelo menos, foi o que tentaram fazer com ela. Capítulo 10. Os Evangelhos que foram enterrados. Em 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando perto de Nag Hammadi quando descobriu um jarro de cerâmica lacrado. Dentro dele havia 13 códices de papiro contendo mais de 50 textos cristãos primitivos. Esses documentos haviam sido enterrados por volta do ano 400 depois de Cristo, provavelmente por monges que queriam protegê-los da destruição ordenada pela Igreja Ortodoxa. O que esses textos revelam é explosivo. Eles mostram que o cristianismo primitivo era muito mais diverso, muito mais místico e muito mais radical do que a versão que sobreviveu. Entre esses textos está o Evangelho de Tomé e uma coleção de 114 ditos de Jesus que não aparecem nos evangelhos canônicos. Aqui, Jesus não fala sobre pecado, arrependimento ou salvação pela fé. Ele fala sobre conhecimento interior, sobre encontrar o divino dentro de si mesmo,
sobre transcender o mundo material. Ele diz: se trouxerdes para fora o que está dentro de vós, o que trouxerdes para fora vos salvará. Se não trouxerdes para fora o que está dentro de vós, o que não trouxerdes para fora vos destruirá. Esse é um Jesus gnóstico, um Jesus que ensina autotransformação através do conhecimento. O Evangelho de Filipe vai ainda mais longe. Ele diz: a luz e as trevas, a vida e a morte, a direita e a esquerda, são irmãos uns dos outros. Eles são inseparáveis. Por causa disso, nem os bons são bons, nem os maus são maus, nem a vida é vida, nem a morte é morte. Essa é uma visão radicalmente não dualista. Ela destrói a divisão simples entre bem e mal que a ortodoxia depende. E se aplicada ao Éden, significa que a serpente e Deus não são opostos absolutos, mas facetas complementares de uma realidade maior. Depois, há o Evangelho de Judas, talvez o mais controverso de todos. Neste texto, Judas não é o traidor, mas o discípulo mais fiel. Jesus revela a ele que o Deus que criou o mundo material, o Deus adorado pelos outros discípulos, não é o Deus verdadeiro, mas Saclas, um demiurgo ignorante. Jesus pede a Judas que o ajude a escapar do corpo físico traindo-o, permitindo que o Cristo espiritual retorne à verdadeira morada divina. Judas obedece e é honrado por isso, não amaldiçoado. Se essa versão estivesse nos evangelhos canônicos, tudo mudaria. A traição se tornaria obediência. A morte de Jesus se tornaria libertação planejada. E o Deus criador do mundo se tornaria um falso Deus. Mas esse texto foi suprimido. Foi rotulado de heresia. Foi enterrado literalmente, até ser redescoberto em 1970 e só publicado em 2006. O Apócrifo de João reinterpreta completamente o Gênesis. Nele, Adão é criado pelos arcontes, seres inferiores que servem ao demiurgo e ao Dabaoth. Esses arcontes criam Adão à imagem do verdadeiro Deus, mas não conseguem dar-lhe vida. Então Sofia, a sabedoria divina, sopra nele a centelha da vida. Adão se torna mais poderoso que seus criadores. Assustados, os arcontes o aprisionam no Éden e proíbem o conhecimento para mantê-lo subjugado. Então, o Cristo, enviado pela verdadeira divindade, desce na forma da serpente e liberta Adão ao dar-lhe o fruto. Essa não é uma pequena variação, é uma inversão total. O Criador é o opressor, a serpente é o Salvador. O conhecimento é libertação, e a ortodoxia cristã fez de tudo para garantir que essa versão nunca chegasse às massas. Por quê? Porque ela remove o controle. Se cada pessoa tem a centelha divina dentro de si e só precisa de conhecimento para ativá-la, então não precisa de igreja, não precisa de sacerdotes, não precisa de hierarquia. A salvação se torna interna, direta, pessoal, e isso é inaceitável para instituições que derivam poder de serem mediadoras do divino. No século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano sob Constantino, houve uma padronização forçada. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., estabeleceu credos ortodoxos. Qualquer visão que não se conformasse foi declarada heresia. Textos foram queimados. Líderes gnósticos foram perseguidos. Comunidades inteiras foram eliminadas. E as bibliotecas que continham essas escrituras alternativas foram destruídas. Nag Hammadi sobreviveu porque alguém a escondeu no deserto. Esses textos mostram que a serpente do Éden não era universalmente vista como maligna nos primeiros séculos do cristianismo. Para algumas comunidades, ela era a heroína, era a portadora da luz, era aquela que ousou desafiar o demiurgo e dar à humanidade o conhecimento que os tornaria livres. E Jesus
nesses textos, não vem para nos salvar do pecado da serpente. Ele vem para completar o trabalho que a serpente começou, para revelar plenamente o verdadeiro Deus e despertar completamente a centelha divina dentro de cada alma. Se esses textos tivessem prevalecido, o cristianismo seria radicalmente diferente. Seria uma religião de iluminação, não de expiação. A de conhecimento, não de fé cega. De empoderamento interior, não de submissão institucional. Mas eles não prevaleceram. Foram enterrados, literalmente e figurativamente. E a narrativa que sobreviveu foi aquela que servia aos interesses do poder eclesiástico. A serpente se tornou Satanás, o conhecimento se tornou pecado, e a obediência se tornou a maior virtude. Mas agora, esses textos estão de volta. Eles foram desenterrados. Estão sendo traduzidos, estudados, compartilhados. E eles fazem uma pergunta que não pode mais ser ignorada. E se tudo o que nos ensinaram sobre o Éden estiver errado? E se a serpente for inocente? E se o verdadeiro pecado não for buscar conhecimento, mas recusar-se a buscá-lo? Essas perguntas são perigosas. Sempre foram. Mas agora é tarde demais para enterrá-las novamente. A verdade, uma vez revelada, e não pode ser desconhecida, e a serpente, silenciada por milênios, está finalmente falando novamente. Capítulo 11. A verdadeira libertação. No final de toda essa jornada, voltamos ao começo, ao jardim, à árvore, à serpente, e à escolha que definiu tudo. Mas agora, vemos essa história com novos olhos, não como um conto de queda e pecado, mas como uma narrativa de despertar e liberdade. E a pergunta que fica é a mais importante de todas. Quem realmente foi o inimigo no Éden? A narrativa ortodoxa nos diz que a serpente é o inimigo, que ela enganou Eva, corrompeu a humanidade e trouxe morte ao mundo. Mas examinamos os textos. Vimos que a serpente disse a verdade, que ela ofereceu conhecimento real, que ela cumpriu sua promessa. Vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E foi exatamente isso que aconteceu. Não há engano ali. Há revelação. Então talvez o verdadeiro inimigo não fosse a serpente, mas a ignorância, a inocência forçada, a prisão dourada de um jardim onde tudo é dado, mas nada é compreendido, onde não há escolha real porque não há consciência real, onde a obediência não é virtude, mas apenas ausência de alternativa. Esse tipo de existência pode parecer paraíso, mas é uma prisão. E a serpente ofereceu a chave. Agora pense no que foi perdido e no que foi ganho. Adão e Eva perderam o jardim, a inocência, a vida eterna, a presença direta de Deus. Mas ganharam consciência, conhecimento, capacidade de escolher, capacidade de amar verdadeiramente, porque o amor sem escolha não é amor. Capacidade de criar, de construir, de transformar o mundo. Eles se tornaram humanos no sentido pleno, não mais animais inocentes no zoológico divino, mas seres conscientes à imagem e semelhança de Deus. A expulsão do Éden não foi o fim, foi o início, foi o nascimento da humanidade como a conhecemos. E se foi doloroso, é porque todo nascimento é. A criança deixa a segurança do útero e enfrenta o mundo. Há choro, há trauma, a perda da conexão original. Mas há também vida. Vida real, respirando, escolhendo, errando, aprendendo, crescendo. E nenhuma criança que cresceu escolheria voltar ao útero. Então, o que a serpente realmente fez? Ela foi a parteira. Ela conduziu o nascimento da consciência humana. Ela forçou a humanidade a sair da infância e entrar na maturidade. E pagou o preço por isso. Foi amaldiçoada, despojada, rebaixada. Mas sua missão foi cumprida. E aqui está a reviravolta final. Talvez a serpente não estivesse agindo contra Deus, mas cumprindo um aspecto mais profundo do plano divino.
um aspecto que o próprio Criador não poderia executar diretamente sem contradizer sua própria ordem. Deus disse: não coma, mas colocou a árvore no centro do jardim, visível, acessível, irresistível. Ele sabia o que aconteceria. Como poderia não saber, se é onisciente? Então, a proibição não era para prevenir, era para criar tensão, para estabelecer a possibilidade de escolha. E quando a escolha foi feita, quando o fruto foi comido, Deus não destruiu a humanidade. Ele a vestiu, ele a protegeu, ele continuou a história. A serpente, nessa leitura, não é oposta a Deus, é parte do plano. É a mão esquerda de Deus, fazendo o que a mão direita não pode fazer abertamente. É o aspecto sombrio necessário para que a luz tenha significado. É o desafio que torna possível a verdadeira fé. Porque fé, sem dúvida, não é fé, é apenas conformidade. Essa interpretação transforma tudo. O bem e o mal não são mais forças opostas em guerra eterna. São polaridades complementares em dança criativa. A serpente e Deus não são inimigos. São colaboradores no projeto de elevar a humanidade. E o Éden não é um paraíso perdido que devemos buscar recuperar. É um berçário que superamos, uma fase necessária que deixamos para trás ao crescer. Então, o que devemos fazer com essa verdade? Devemos parar de demonizar o conhecimento. Devemos parar de ter medo das perguntas. Devemos parar de aceitar respostas prontas, sem examiná-las. Devemos honrar a serpente, não como uma deusa, mas como um símbolo. O símbolo de que vale a pena arriscar tudo pela verdade. Que a consciência é mais valiosa que a segurança. Que é melhor viver um dia com os olhos abertos do que uma eternidade em sono. Se você inscrever neste canal, estará escolhendo o fruto novamente. Estará dizendo sim ao conhecimento, sim à investigação, sim à verdade, mesmo que seja desconfortável. E isso é exatamente o que a serpente deseja para você. Não sua destruição, mas seu despertar. Deixe um like se essa jornada mudou algo em você. Comente o que mais te impactou, porque a conversa real acontece entre mentes despertas. E compartilhe com aqueles que ainda dormem, porque é isso que fazemos quando encontramos a verdade. Não aguardamos, passamos adiante. A história da serpente do Éden não é sobre uma tentação que deveria ter sido resistida. É sobre uma liberação que precisava acontecer. E aquele primeiro ato de rebelião, aquele primeiro questionamento da autoridade, aquela primeira mordida no fruto proibido, não foi o maior erro da humanidade. Foi seu maior triunfo. O momento em que deixamos de ser propriedade e nos tornamos pessoas. O momento em que a história realmente começou. E se hoje você olha para o mundo e vê caos, sofrimento, injustiça, lembre-se, isso é o preço da liberdade. É o custo de ter escolha. No jardim não havia guerra, porque não havia vontade. Não havia crime, porque não havia consciência. Mas também não havia amor verdadeiro, arte verdadeira, heroísmo verdadeiro. Tudo isso só existe do lado de fora do jardim, no mundo real, no mundo que a serpente nos deu acesso. Então, talvez seja a hora de parar de culpá-la. Talvez seja a hora de agradecê-la. Não como demônio, não como deusa, mas como aquilo que realmente foi. O primeiro professor, o primeiro libertador, o primeiro a dizer: você pode saber mais, você merece saber mais, você é capaz de mais. E essa mensagem ecoa até hoje, em todo rebelde, em todo cientista, em todo filósofo, em todo artista que desafia o status quo e pergunta por quê. A serpente nunca saiu do jardim. Ela está em cada um de nós. Na voz que sussurra, duvide, questione, investigue, cresça. E toda vez que obedecemos a essa voz, toda vez que escolhemos conhecimento sobre conforto, verdade sobre tradição,
liberdade sobre segurança, estamos comendo do fruto novamente. Estamos honrando aquele primeiro ato de coragem humana. Estamos dizendo sim à consciência. E nesse sim está toda a grandeza e toda a tragédia de ser humano. Mas acima de tudo está a verdadeira liberdade. E essa liberdade vale qualquer Éden que tenhamos perdido.